Fala pessoal, para quem não me conhece, sou a professora Miriam Paulino, orientadora técnica da equipe Corra Orientado, e hoje eu vim aqui fazer um videozinho para falar um pouquinho dessa questão, né? Tem muitos vídeos aí rodando, como fazer um sub-15 no 5.000 no masculino, ou um sub-20 no feminino, né? É muito bacana algumas abordagens, né? Mas hoje eu venho falar numa questão do que está por trás de como fazer esse sub qualquer coisa, independente do tempo que você tem nos 5 km, seja você homens ou mulheres. Eu quero levar em consideração algumas variáveis que vai poder fazer com que te ajude a melhorar seu desempenho para chegar na realização do sub qualquer coisa, seja sub 10, sub 20, sub 15. Então, pessoal, pensando na elaboração de um treinamento de corrida, seja para iniciante, intermediário ou avançado, quando eu me proponho elaborar um programa de treinamento para o meu aluno cliente, eu tenho que levar em consideração algumas variáveis dentro do treinamento. Então, hoje eu estou aqui para falar de 5 variáveis com vocês a respeito na preparação de um programa de treinamento. Então, eu vou abordar as 5 principais variáveis que devem ser levadas em consideração na hora de prescrever uma planilha de treinamento para o meu orientado ou para o meu aluno cliente. Então, quando eu penso na elaboração de um programa de treinamento, eu tenho que levar em consideração o nível de condicionamento físico desse aluno cliente e algumas variáveis. As variáveis que eu vou abordar aqui, que é essencial para que a gente possa chegar a um resultado positivo no desempenho, eu vou falar de 5 delas. A primeira variável é o volume de treino. O que é o volume de treino? O volume de treino, ele está relacionado com o volume de quilometragem, seja semanal ou mensal, que esse aluno cliente ele vai percorrer, né? E como que eu elaboro isso? Suponhamos, se é um aluno iniciante, eu costumo trabalhar com uma carga de no mínimo 50 km semanais. Se a gente pensar em volume de treinamento, dentro de um ciclo de treinamento, eu vou pensar que num mesociclo. Um mesociclo, durante um mês, se esse aluno faz 50 km semanal, ele vai rodar em média aí 200 km no mês. Se você pensar que hoje um atleta de elite roda na média de 200 a 250 km semanais, então aí a gente está falando a respeito de volume. É a primeira variável que eu quero abordar. Vamos lá, a segunda variável. A segunda variável eu vou falar a respeito da frequência. O que é a frequência? É a quantidade de vezes na semana que esse atleta ou aluno cliente vai realizar suas sessões de treinamento, né? Então vai ter aquele aluno cliente que tem disponibilidade de treinar 3 vezes semanais, aquele tem disponibilidade 4 vezes semanais e assim sucessivamente. Então, se eu pensar na primeira variável, que é o volume de treino, e como que eu vou distribuir esse volume de treino semanal dentro da disponibilidade de dias que esse atleta tem para realizar suas sessões de treinamentos. Então, essa é a segunda variável que eu tenho que levar em consideração, frequência de treino. A minha terceira variável é a questão das séries, né? Então, ou seja, eu tenho a primeira variável, que é volume de treino semanal, a minha segunda variável, que é a frequência que vai ser realizado esse volume de treino, como vai ser distribuído esse volume dentro dos 3 dias semanais ou 4 dias semanais, conforme a disponibilidade do meu aluno cliente. Aí eu vou pensar na questão das séries. O que são as séries? Dentro das séries, eu vou estudar com qual método eu vou distribuir esse volume de treino, né? E geralmente eu costumo trabalhar com os métodos intervalados, com fartlek, o contínuo crescente. Então, existem várias metodologias dentro da teoria do treinamento para você distribuir essas cargas, né? Então, pensando no método, se eu tenho um aluno cliente que tem disponibilidade de 4 vezes na semana para realizar esse volume total de treino de 50 km, eu vou distribuir essa carga dentro de algumas metodologias que eu acho interessante estar trabalhando com eles. Então, suponhamos que eu coloque aí 2 vezes na semana um fartlek e um dia um intervalado, para outro dia
um treino contínuo crescente, né? Então, o que eu quero com essas metodologias, né? Então, dentro dessas metodologias de treinamento, eu vou procurar trabalhar a via metabólica, né? O que eu quero explorar de capacidade física, qual é o metabolismo que está sendo utilizado para desenvolver as capacidades físicas e melhorar o desempenho desse atleta corredor. A minha quarta variável são as repetições, né? Dentro das repetições, onde a gente procura trabalhar os estímulos em relação ao método. Se eu estou trabalhando com método intervalado, suponhamos que eu coloque lá 12 tiros de 400, com qual intensidade que eu quero que ele faça esse tiro de 400. Então, suponhamos que eu peça tiro de 400 para 1 minuto, 1 minuto e 15, o estímulo que eu estou pedindo de 1 minuto e 30, essa é a intensidade, né, com qual ele vai realizar, executar esses tiros, né, de 400 metros. Então, é uma das variáveis que a gente tem que ter bastante atenção para estar aplicando dentro da metodologia do treinamento na hora de prescrever a sessão de treinamento para o aluno cliente. E a minha última variável que eu levo em consideração é o descanso, né? Então, o descanso entre as séries, né? Quando a gente pensa no descanso, é muito importante você levar em consideração o descanso como forma de treinamento também. Mas eu estou falando no descanso entre uma série e outra, ou descanso entre as repetições. Se eu estou dentro do método intervalado 12 tiros de 400, eu vou ter ali o intervalo de descanso de um tiro para o outro, e eu tenho um intervalo de descanso de uma série para outra, né? Então eu coloquei lá 12 tiros de 400 na primeira série, e na segunda série o aluno cliente vai fazer 6 tiros de 200. Então, ou seja, eu tenho que levar em consideração que o descanso entre as séries, ele tem que ser maior do que o descanso entre as repetições. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, entre um tiro de 400 e outro, eu tenho lá um descanso de um intervalo de 1 minuto e 30. Tá? Então, o cara faz 12 tiros de 400 com intervalo de 1 minuto e 30 entre um tiro e o outro. Ele terminando os 12 tiros de 400, ele vai ter um intervalo maior. Eu vou jogar um intervalo ali de 5 minutos para ele entrar depois nas séries de tiros de 200, para fazer as seis repetições de 200 metros. Então, aí, entre um tiro de 200 e o outro, ele tem um intervalo curto, enquanto entre uma série de 12 tiros de 400 para uma série de 6 tiros de 200, o intervalo é maior. Então, quando você leva em consideração e respeita esse intervalo entre as séries e o intervalo entre os estímulos, você consegue ter um maior rendimento e recrutar da melhor maneira possível as fibras ali que estão sendo solicitadas para gerar um desempenho. Então, pessoal, a ideia principal é ter o entendimento de como elaborar um programa de treinamento, tá? Porque não adianta você pensar que, olha, vou fazer o treino do fulano, o treino do ciclano, e eu vou melhorar o meu rendimento e vou virar sub alguma coisa, né? Você, acima de tudo, você precisa de um profissional que entenda de treinamento desportivo, de metodologia de treinamento, para ter a aplicabilidade diante daquela necessidade que o atleta tem ou o aluno cliente tem. Então, ou seja, todo e qualquer resultado depende da ciência aplicada com a prática, né? Então, assim, é muito comum as pessoas buscarem resultados imediatos, né? Então, às vezes a pessoa não tem nem total real do qual é realmente o seu desempenho, né? Às vezes o cara corre aí 10 km para 45, 43 e já sonha e daqui um mês está correndo 10 km para 39, 38, e não é. Se você não tiver uma pessoa qualificada para elaborar a sua sessão de treinamento, sentar com você, entender qual é o nível de condicionamento físico que você se encontra hoje, e aí é onde você pode chegar, as coisas não vão acontecer da maneira que a maioria dos atletas ou a maioria dos corredores imaginam que aconteça, né? Então, assim, é muito legal ver esse tipo de... Não, aqui eu tenho...
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de treinamento, né? E tenham se atentado aí às variáveis que podem te ajudar a melhorar o seu desempenho na corrida, deixando aí você um pouco mais veloz, mais forte, e que vocês nunca deixem de procurar um profissional qualificado para orientá-los e, de preferência, fazer com que vocês cheguem um pouco mais longe e mais rápido na linha de chegada.